Não foi, sabe uma coisa, o Bruno não é mãe, mas nem sempre as mães com 2 meses, com um bebê de 2 meses conseguem, nem sempre, espero vir a ser, e acho que fica-lhe muito mal estar a falar sobre decisões reprodutivas de uma mulher. O Bruno passa a vida a dizer que as mulheres têm direito de fazer as suas decisões, nem sabe sequer se eu tenho capacidade de o ter, portanto acho que tem que ter mais cuidado quando fala de uma mulher. Calorosas saudações, e eu não sei se já mostraram aos vossos filhos o que é propaganda, mas se eles por acaso tiverem dúvidas, basta ver os 15 segundos iniciais dos meus vídeos e ver o que é propaganda a likes. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. No segundo link da descrição vão lá ter diretamente. Ora, Rita Matias, do Chega, e Bruno Gonçalves, do PS, estiveram em debate sobre o momento mais tenso ou do ponto de vista mediático mais reconhecido nas últimas semanas, em que Rita Matias esteve ou apareceu na Assembleia com um bebê ao colo durante alguns minutos. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Falta de mais mulheres estratégia de país. Faz favor, estratégia de país. Está aqui uma mulher falar. É de cortar o coração. Não, graças a Deus não sou esse, nem de falsa nem de verdadeira. É de cortar o coração, perceber como é que estão as nossas bases militares, como é que estão os nossos carros, como é que estão o armamento. Nós estamos incapazes de resistir à mínima coisa que possa acontecer a Portugal. E se ainda temos alguma capacidade mínima, é fruto dos homens e mulheres que ainda envergam uma farda e que o fazem com sacrifício pessoal e sem ganhar nada em troca. Fazem mesmo por patriotismo. Aquilo que o Bruno não sabe o que é. Portanto, não, é a gosto Rita muito que da sabe. conversa A Rita pode bater no defesa. peito e fazer 2 piruetas e é a maior patriota de Portugal. Espero genuinamente que a nova pasta patriotismo é levar crianças fala concretamente de mar. Olha, deixa-me dizer uma coisa, fica-lhe muito mal. É um filho de um deputado, lamento que a comunicação social não tenha passado tudo. Era seu filho. Não é meu filho, mas estou... Quis fazer um número político com uma criança, isso é que é patriotismo. Sabe porque é que o Bruno tem essas lentes socialistas de manipulação? Acha que as crianças podem ser utilizadas para não é isso, foi isso que fez. Não foi, sabe uma coisa, o Bruno não é mãe, mas nem sempre as mães com 2 meses, com um bebê de 2 meses conseguem, nem sempre, espero vir a ser, e acho que fica-lhe muito mal estar a falar sobre decisões reprodutivas de uma mulher. O Bruno passa a vida a dizer que as mulheres têm direito de fazer as suas decisões, nem sabe sequer se eu tenho capacidade de o ter, portanto acho que tem que ter mais cuidado quando fala de uma mulher. Eu sabia que o Bruno ia falar deste tema das crianças, mas eu percebo que quem é profundamente de imigração na relação com... Só antes deles continuarem, bem, isto aqui, enfim, várias coisas aqui. Eu não gosto muito quando as pessoas vão para o lado pessoal em debate político, acho que não faz muito sentido, acho que não é muito eloquente, não é justificável, acho que não faz muito sentido. Agora, não vou ser hipócrita, no sentido em que, obviamente, que em todos os partidos, em vários políticos, os números de propaganda com crianças já aconteceram. Vocês conseguem ver o Pedro Nuno Santos a fazer isso, o António Costa, o André Ventura. Já houve vários momentos onde isso aconteceu. Podem ou não ser filhos ou familiares ou sobrinhos, seja o que for, mas isso já aconteceu com crianças que dizem o nome do partido e não sei o que, não sei o que mais. Isso é recorrente na política. Se me perguntarem se eu concordo com isso, bola, 0. E todos o fazem. Atenção. Portanto, a acusação de um lado ou outro não seria justa nesse aspecto político. Já vou à questão pessoal. Portanto, nesse aspecto político, acho que a acusação nunca faria sentido, porque eu já vi vários políticos, inclusive das forças políticas de ambos, a fazerem isso. Se me perguntarem, gostas e concordas? Não muito, até porque as crianças, ou pelo menos as pessoas, devem ter conhecimento suficiente para saberem o que estão a fazer. E a política é algo demasiado complexo para uma criança estar a fazer um statement que lhe vai ficar ligado. Quando é uma coisa que 10 anos depois, quando já tiver maturidade emocional e venha a ser de esquerda, de direita, de centro, liberal, conservador, progressista, seja o que for, não se reveja. E isso tenha sentido obrigado a tal. Portanto, eu concordo de 0 com isso. Relativamente à questão do episódio em si, e dito eu que já isso acontece em todos os partidos, da esquerda à direita, do episódio da Rita Matias a segurar num bebê. Se o Chega ou a Rita Matias quisessem fazer um episódio de propaganda com o bebê, não estavam com um bebê na Assembleia antes das filmagens, não era, as filmagens já tinham começado, mas antes da sessão plenária começar, onde não havia propriamente um grande alarido do ponto de vista das câmaras. Portanto, acho que a acusação aqui do Bruno Gonçalves, acho que até roça mesmo a má educação. Puxar as questões de, tu não és mãe, não sei o que mais.
acho que não faz sentido. Eu acho que é possível criticar mesmo até as questões da propaganda do partido, embora o PS não tenha moral e o Chega também não tenha moral e nenhum partido tenha moral porque já usaram crianças em propaganda política, mas eu até aceito isso, é o jogo político, é o jogo do debate. Agora, puxar para as questões pessoais, enfim, não faz sentido nenhum. E além do mais, eu sei que o que a Rita Matias está a dizer é verídico de um ponto de vista factual. Portanto, e reparem, como é que eu vos hei dizer isto? Eu trabalho em comunicação. Se era para ser um número de propaganda, teria que ser muito mais bem feito do que aquilo, se querem que vos diga muito honestamente. Isto para dizer o quê? Que quem está a criticar aquilo, das duas uma, ou é muito mau a trabalhar com comunicação, ou só por haver aquele debate sobre o aborto naquela semana, tudo o que tenha a ver com uma criança relativamente a um deputado de direita é mau, o que é absolutamente ridículo. E já agora, qual é que é o problema de estar uma criança no Parlamento? É que todos os dias, ou praticamente todos os dias, vão crianças ao Parlamento, ou adolescentes, enfim, não bebés, não é? Como devem imaginar, mas vão menores de idade ao Parlamento visitar aquilo e não sei o que mais. Portanto, faz parte, não é? Para começarem a ganhar a consciência política, para futuramente terem a opinião política e não serem instrumentalizados, não é? Como eu estava a mencionar anteriormente. Portanto, isso é bom. Agora, e haverem bebés também, olha, já lá fui várias vezes e às vezes estão lá filhos de deputados ou deputadas, etc. Às vezes acontece, ou de funcionários do Parlamento, quem trabalha nos restaurantes, etc. Portanto, às vezes tem que ser, não é? Portanto, é uma coisa perfeitamente normal. Acho que há que saber separar as duas coisas. Embora seja hipócrita, e aqui, de um lado ou do outro, porque eu já vi de ambos os partidos a atacarem ou a fazerem propaganda política com crianças, de um lado e do outro, eu compreendo que se faça esse ataque, é política, é debate, etc. É o que é. Agora, puxando aqui para a parte pessoal, acho que chegamos a um nível que é completamente desnecessário e roça um bocado a má educação. As crianças, quem acha que as crianças são uma tábua rasa político para ser manipuladas ideologicamente, não consegue ver de outra forma. Aquilo que aconteceu na Assembleia da República foi uma mãe com uma criança de 2 meses que me pediu, porque precisava de um tempo, como as mães às vezes precisam, pediu se eu podia entregar o filho ao seu marido. O marido é o deputado Daniel Teixeira, o deputado do Chega, e tenho pena que não o tenham filmado a ele, porque o momento é dele, o filho é dele, o mérito é dele, e acho que ele é que gostava de ter o filho nos braços naquela hora. Se virem na gravação, o Daniel Teixeira está literalmente atrás, não está bem atrás, está tipo atrás ao lado, está mesmo atrás da Rita Matias, está logo na fila atrás e, enfim, isto não, acho que, estão a ver, isto não seria necessário chegar a esta questão do que é que se precisava se houvesse um bocado mais de bom senso. Acho que há que saber separar as coisas, como eu estava a dizer anteriormente. O contexto, porque certamente os espectadores também não estavam a perceber exatamente daquilo que vocês estavam a falar, mas a deputada Rita Matias apareceu de facto no dia o primeiro dia da legislatura, com um bebê ao colo e deixei-o junto ao pai do hemiciclo. A minha questão ainda sobre... por acaso fez o número de juntar aquilo à discussão do aborto da semana anterior. Foi por acaso. Não, por acaso. Foi tudo por acaso. Por acaso foi coincidência. Falo verdade, é mais fácil dizer. É mais fácil, Rita. É mais fácil. Ao contrário do Bruno, eu prezo a vida, valorizo imenso. Eu valorizo muito a vida. Valorizo a vida das mães, valorizo a vida das crianças, valorizo a vida dos portugueses, valorizo a natalidade. Não tenho dúvidas de que seja, mas está... Desculpem só interromper, mas eu estava-me a rir, mas nem era por causa do Bruno Gonçalves nem da Rita Matias, era por causa do Pedro Mourinho, que está literalmente ali no meio, coitado. Moderar isto não é fácil, independentemente das concordâncias ou divergências. Moderar isto não é fácil. Parece quase que estão 2 irmãos, não é? E depois está o pai a tentar moderar ali as hostes. Estava-me a rir porque parecia quase um episódio disso. Não deixa de ser engraçado. Isto só para concluir aqui neste aspecto. Ainda quero fazer um comentário depois a uma pergunta que o Pedro Mourinho vai aqui fazer à Rita Matias. Acho que, eu sou muito sincero. Eu acho que uma coisa é o ataque político e aí pronto, não digo que é uma selvageria, não digo que valha tudo, ameaças e não sei que obviamente que não, mas um ataque, uma provocação e tal, isso faz parte obviamente. Agora roçando aqui as questões pessoais, e volto a frisar, é assim, aquilo como número de propaganda, eu pelo menos acho fraquíssimo. Se aquilo era para ser um número de propaganda é mal jogado. Eu acho que a comunicação em Portugal é de tal forma fraca, do ponto de vista mediático, principalmente à esquerda, e isto não é uma crítica ideológica que eu faço, é uma crítica que eu faço, e eu já vi pessoas de esquerda até criticarem a esquerda, no sentido em que a esquerda comunica mal nos dias de hoje, comparativamente ao centro e à direita. Se acham que aquilo é um grande número de propaganda, por amor de Deus. Não, é que até eu fico preocupado
como profissional da área da comunicação, eu fico preocupado com aquilo. Aquilo não é... Pá, se aquilo é a propaganda, estamos muito a mal. Juro, genuinamente, estamos muito a mal em termos de qualidade de propaganda, porque ela vai sempre existir. Chama-lhe marketing, chama-lhe branding, enfim, propaganda, ponto de vista lato. E era só mesmo dar essa nota. Vamos a falar da defesa e daquilo que o país vai gastar em percentagem do PIB, numa altura em que já se fala de 5%, e aqui a minha dúvida é saber se não vamos ter de aumentar impostos para suportar estes gastos e eventualmente cortar em despesa social. Pronto, e termina aqui. Relativamente aos gastos da defesa, enfim, eu por acaso até falei disso no vídeo do meu primeiro canal, porque a Europa, ao rearmar-se e gastar cerca de 800 mil milhões de euros em armamento, vai ter que ir buscar o dinheiro a algum lado. Ou vai buscar lá as famílias de classe média que têm menos capacidade, ou cada vez menos capacidade de poder de compra para sobreviver ou viver. Ou então vai buscar lá empresas que estão saturadas do excesso de burocracia e regulação europeia e que estão a migrar, entre aspas, para outras áreas do ponto de vista económico e geopolítico, nomeadamente o Médio Oriente e o Sudeste Asiático. E os Estados Unidos. Portanto, enfim, digam-me a vossa opinião sobre isto tudo no geral, nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.